Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Apocalipse. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 19. Abertura do último selo. Visão das 7 trombetas. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. As 4 primeiras trombetas. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados à terra, e queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue 1/3 parte do mar. Morreu 1/3 parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela, a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, 1/3 parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida então 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3, e o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. Quinta trombeta, os gafanhotos. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seus tórax
pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele veio ainda 2 outros. Sexta trombeta, a cavalaria infernal. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus e que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da 3ª parte dos homens. O número de soldados desta cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número, e foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Esses últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma 3ª parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpente e causavam danos como elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. O anjo com o pequeno livro aberto. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não o escrevas. Então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo, mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Então a voz que ouvi do céu falou de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro, e ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de eu ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. O triunfo das testemunhas de Cristo. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas vestidas de saco de profetizarem por 1260 dias. São eles as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos.
Com efeito, se alguém o quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra sempre que quiserem, com toda sorte de flagelos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma voz do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora, produziu-se grande terremoto. Caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobrevém a terceira. Última trombeta, o fim. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se assentavam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és o que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva.